Hoje o papo vai ser um pouquinho diferente por aqui, hein? Nessa segunda temporada do Ecom Café, abrimos as portas para falarmos também com alguns fornecedores que fazem parte da cadeia de e-commerce aqui no Brasil. É quase um de frente com a Y2V, né? Hoje a gente vai poder falar sobre dores, tirar dúvida, falar sobre as oportunidades. Porque, assim, na verdade, a gente vai poder ser muito sincera, né? Porque não é um podcast patrocinado. Aliás, se você quiser patrocinar aí nosso podcast, a gente já fica a dica. É verdade. E para começar, a nossa escolha aqui foi o Pagar.me. Isso porque a gente tem uma relação quase afetiva aí com essa empresa, dado tanto de coisa que eles já nos resolveram no passado. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui nessa conversa. Então, pega o seu café e vem para essa conversa. Esse é o Ecom Café, podcast da Y2V Digital, onde trazemos convidados incríveis para um bate-papo descontraído sobre os desafios e dia a dia de quem vive e-commerce e omnichannel na prática. Isso mesmo. E se você vive e-commerce na prática, vale a pena a gente falar aqui do nosso curso, né, Vá? Muito. Se você, então, trabalha com e-commerce, né? Se você trabalha com e-commerce na prática e quer dar aquele próximo passo para alavancar a sua carreira, a gente tem um curso de gestão de alta performance em e-commerce. Então, são vários módulos, todas as aulas 100% gravadas. A gente sabe que seu dia a dia é bem corrido, então você pode fazer no seu tempo. A gente vai deixar aqui o link na descrição para você saber mais sobre esse curso. Vem se especializar, que é importantíssimo. Isso aí. Hoje a gente tem uma convidada de fora, né? Estamos muito chiques. Quem que tá aqui hoje? Vá, fala um pouquinho pra gente. Então, deixa eu ler aqui a bio. A gente tá falando hoje com a Letícia, então, aqui da Pagar.me, carioca, né? Carioca. Que conseguimos uma agenda aqui em Porto Alegre, quase impossível esse encaixe aí, mas rolou, né? Exatamente. Ela tá aqui pro E-commerce Brasil e veio bater um papo com a gente, né? Isso aí. Então, vamos lá. Letícia é carioca, ariana e faladeira. Já gostamos aqui, né? Já foi ótimo. Ama viajar e aprender coisas novas. É formada em Relações Internacionais e possui MBA em Gestão de Negócios, com mais de 10 anos de experiência na área comercial, sendo 7 deles dedicados ao mercado de e-commerce. Atualmente atua como gerente de contas de large accounts na Pagar.me, atendendo grandes clientes. Por meio do seu trabalho, empodera empreendedores e contribui para potencializar seus negócios no digital. Bem-vinda! Prazer, meninas. Muito bom estar aqui, ser convidada, né, para participar do podcast. É legal porque é o primeiro que eu participo como entrevistada. Já participei anteriormente, né, como entrevistadora, mediadora, mas aqui a responsa é diferente, né? Tem que trazer bastante conteúdo e um pouquinho aí da experiência nesses anos trabalhando com o mercado digital e de e-commerce, né? Que legal. Maravilha. Mudou um pouco de lado da mesa hoje, né? Muito bem. Então, Letícia, tem uma pergunta que é clássica que a gente faz aqui, né? Como você chegou até aqui, né? Hoje você aí trabalha com as maiores contas do grupo, muito voltado, né, para o mercado digital. Então, conta um pouquinho de forma resumida. A Vanessa comentou um pouquinho da sua bio, mas conta como é que foi a sua trajetória, que a gente adora saber. Legal. Na bio, né, tava que eu sou formada em Relações Internacionais, então entrei na faculdade com um objetivo totalmente diferente. E aí, no meu primeiro estágio, logo no comecinho da faculdade, eu fui trabalhar na Câmara de Comércio Alemã. E aí, que tinha muito a ver ali com a parte de relações internacionais, mas dentro do departamento associativo. Que nada mais é do que um departamento comercial para trazer novos associados, né? Fazendo relacionamento com eles, entrando ali em contato com prospects. Então, o comercial, ele me puxou, vamos dizer assim. E aí, fiquei lá durante um tempo, quando, na época, em 2015, surgiu a oportunidade de trabalhar na Mundipag, né, que era uma empresa da Stone Co, gateway de pagamento na época. Hoje, o nome Mundipag, comercialmente, não existe mais, mas eu não sabia o que era gateway, não sabia o que era adquirente, qual é a diferença de um gateway para uma adquirente, não fazia ideia, mas eles precisavam de alguém que fosse comercial, que tivesse uma experiência nesse sentido. E aí eu fui com a cara e com a coragem,
aprender ali, eu só sabia o que era comprar online. E-commerce, eu sabia o que Isso era. a gente sabe bem, né? Já sei bem. Hoje compro tudo online, né? Sempre falo isso. Mas eu fui com a cara e com a coragem para aprender. E aí era muito legal, porque 2015 era totalmente diferente, né, gente? Sim, outro cenário, né? Outro cenário, outro tipo de cliente, outro tipo de cliente falando dos nossos clientes, mas também do consumidor final, né? A gente vivia um momento em que era cold call no sentido de entrava num site que eu gostava, via se era cliente nosso, putz, não é, botava o CNPJ no Google, ligava para prospectar. Então era um trabalho ali bem árduo e ainda muito novo, né? Mas que o tempo foi passando, fui entendendo do segmento, fui me apaixonando. Depois segui para uma área de parcerias, e aí mudou um pouquinho o foco, então eu deixava de falar com o nosso cliente, que era de fato o site, e passava a falar com agências, software houses, agências de marketing, plataformas, para fazer negócios com eles e, dessa forma, trazer cliente, né? Através de uma indicação, enfim, Sim, de parceria, faz de muito fato. sentido. E que é muito importante, né? Porque capilarizava ali o negócio, né? A nossa atuação. Fiquei na área de parcerias um tempo e fui atender grandes contas, né? Grandes contas falando de adquirência, gateway e a parte ali de PSP também. Aí tive um hiato de Stone, de pagar-me. Fui para o Itaú, fiquei como gerente de contas PJ 2 anos e meio lá. Foi uma experiência que eu saí do digital, voltei. É isso que eu ia perguntar, não era o digital ali na época? Não era digital, era Itaú enquanto banco mesmo, olhando para clientes que tinham uma operação muito forte no físico. Então, saí um pouquinho dessa parte digital, foi muito diferente. O desafio é muito novo ali e muito importante para mim, porque eu acho que foi o momento que eu percebi, putz, o que eu gosto de fazer? Eu gosto do digital. Eu gosto do e-commerce, do desafio, das tendências. É um mercado que, nossa, vocês sabem, tanto quanto eu, até melhor que eu na parte de consultoria ali, como o mercado muda, né? Muito. Novas tendências, muita coisa acontecendo sempre, a gente tem que estar atualizado. Sim. E aí, em 2021, voltei, né, com desafio, olhando muito para clientes que a gente chama nativos digitais, então, clientes que são de uma operação online, em sua maioria, mas atendendo grandes clientes dentro do Pagar.me, que é onde eu tô atualmente, né? E tu falou, que 2016 era muito diferente, e eu já comentei isso aqui em outros episódios, né? Eu acho tão legal a gente ter vivido esse momento que provavelmente não vai acontecer de novo, né? Que foi esse nascimento e essa escalada do digital, das vendas online. Eu acho que foi uma fase, assim, que foi muito... A gente nunca sabia exatamente, né, em que momento que a gente estava, mas as coisas continuavam mudando de forma muito acelerada. Não sei se isso vai seguir acontecendo, talvez na intensidade do que a gente viveu, né? Porque a gente partiu de as pessoas não tinham cultura de comprar online, até agora que isso está super estabelecido, né? Então, foi muito legal ter vivido essas etapas. É muito legal e é muito legal acompanhar também o perfil do profissional de e-commerce, né? E o perfil das empresas que atuam. A gente via lá atrás um público que não tinha tanto conhecimento, tanto acesso à informação desse mercado. Imagina. Né? Era tudo muito novo. Então, assim, a gente atuava ali muito também como uma consultoria num primeiro momento. De ensinar mesmo, né? Todo mundo. Exato. A gente tinha, Jazz, ali que estar em contato, aprendendo também, porque pra gente também era algo que era novo, né? Não era tão... a gente não via tão forte como é hoje. Sim. E o perfil do nosso cliente era um perfil ainda que não tinha acesso a tanta informação. A gente não tinha tantas empresas, né, no mercado que atendessem diversas áreas ali do e-commerce. Hoje a gente tem empresa para tudo que você quer fazer, né? Especialistas em cada partezinha, né, da operação. Exatamente. E aí a gente acompanhou não só o boom, mas a mudança no perfil do profissional de e-commerce, que hoje
tem acesso à informação, é muito mais crítico. Eles vão te questionar muito mais coisas que na época eles nem sabiam que eram as dúvidas deles, né? Exatamente. E tem muito mais projetos também. Então, às vezes, querem algo que não é de prateleira, não é um produto que a gente tenha pronto para oferecer, mas que a gente precisa desenhar uma solução em parceria que atenda. E aí a gente vai, pensa num projeto, traz equipes de produto, evolui num papo de forma muito diferente que sai do básico, Sim, né? sim. Da simples venda online para o consumidor final. Que como profissional é muito legal, né? Muito legal, adoro. A gente falou aqui sobre aprender, né? Sobre também aculturar esse mercado. Então, vamos falar um pouco, apesar da gente estar falando aí com gestores de e-commerce, com quem já trabalha no e-commerce, acho que é importante a gente dar um passo atrás e começar falando sobre todas essas siglas. Então, quem é quem na história? Quem é gateway? Quem é adquirente? Qual é o papel de cada um? Como que essa transação ela funciona? Porque para quem é consumidor, parece tudo muito simples, né? Vai lá, passei meu cartão, recebi o e-mail de confirmação do pedido, tá tudo resolvido. Mas por trás, né, tem muita coisa acontecendo ali, envolvendo tudo que precisa de gateway, adquirente, antifraude, enfim, tudo que está por trás. Então, nos ensina aí rapidamente esse processinho, o que faz cada um. Quase um glossário, né, para nossa audiência. Legal, bora lá. Eu entendo que a gente tem 3 grandes players quando a gente fala ali de meio de pagamento, né? E que participam ativamente do processo de venda e transacional dos nossos clientes. Então, tem o Gateway, né? Que é uma solução super personalizável. Então, os nossos clientes que utilizam o Gateway de pagamento, eles conseguem plugar a adquirente, o antifraude, negociar de forma separada com cada um deles, falar direto com o banco para negociar uma operação de boleto, de Pix, e ele consegue ter mais autonomia num processo de escolha de quais são os outros players que ele deseja trabalhar e fazer essa integração direto ali no Gateway. Eu costumo dizer para os meus clientes que o Gateway, ele cuida ali do processo transacional de informação daquela transação, do fluxo de informação. E aí, quem que está plugado no Gateway que permite que aquela venda, de fato, seja efetivada? A adquirente. A adquirente é a empresa ali de cartão, né? Que no mundo físico é muito conhecida ali a maquininha. As famosas, né, bandeiras. Não as bandeiras, mas tem nomes muito famosos, é o que a galera mais conhece, são os adquirentes, Adquirentes, né? Exato. Que é quem pluga, de fato, com a bandeira, com os bancos emissores. Então, a adquirente, ela faz o fluxo financeiro daquela transação. Porque eu, enquanto consumidora, passo o meu cartão, quem vai conectar com o banco que emitiu o meu cartão, né, com o banco emissor que a gente chama, e com a bandeira, Visa e Master ali são as mais famosas, né, do mercado, é a adquirente, que faz esse processo e retorna a informação se a transação foi, de fato, autorizada ou não. E aí, a adquirente ainda tem um papel muito importante, né, que é o fluxo financeiro, nesse caso, que é o processo de liquidação dos valores. Então, uma vez que a transação ela foi aprovada, cabe à adquirente creditar na conta cadastrada daquele lojista os valores devidos daquela transação, né? Então, o Gateway ele faz essa comunicação, existem dashboards, né? Existem painéis de controle onde o lojista ele consegue acompanhar o status da transação enquanto Gateway, se foi autorizada, se não foi autorizada, se foi cancelada, mas é através da adquirente que a gente tem o extrato financeiro. Se aquele valor realmente caiu na conta corrente, se foi liquidado, que a gente chama, né, no processo, na data correta, se seguiu todo o processo financeiro da maneira esperada. E aí entra um terceiro player que é muito bacana de trazer, que é o PSP, né, que, na verdade, ele é uma solução mais completa. É uma solução... Eu trouxe que o Gateway ele dá uma personalização a mais, né, para o negócio, porque o cliente consegue escolher quem são os parceiros que ele deseja trabalhar, negociar a taxa de forma separada, enquanto o PSP ele te traz uma solução integrada. Então, a adquirente está plugada, o boleto está plugado, o Pix está plugado, ele participa tanto do fluxo transacional, como eu falei da informação, como do fluxo financeiro. Então, hoje, a gente vê
de acordo ali com o processo, né, e com os fluxos internos de cada e-commerce, de cada cliente, o que faz mais sentido? Se é uma integração através de um gateway ou se é uma integração através de um PSP. Porque depende muito das negociações que ele já tem, né? Também com seus adquirentes. Ou tem gente que não tem ainda uma grande negociação com o adquirente e o PSP é uma ótima solução, né? O Pagar.me, ele é uma solução assim, né? Que ele tanto é gateway quanto adquirente, né? O Pagar.me, na verdade, é tanto gateway quanto PSP. Quanto PSP. E aí a gente tem... e aí é muito bom, porque a gente consegue oferecer um pouquinho dos dois mundos para o nosso cliente. Então, ele pode escolher se ele quer entrar ali enquanto gateway, usando, né, os fornecedores que ele tem, que ele já tem negociações feitas, já está acostumado, ou se ele quer entrar como um PSP, no qual a gente entrega uma solução completa. E aí, em muitos casos, a gente até costuma chamar de plug and play. Porque se ele já tem uma plataforma de e-commerce que está integrada no Pagar.me PSP, é ótimo, porque ele só bota uma chave ali, a gente brinca com o cliente. É só botar a chave e começar a vender. Não, realmente é muito prático. A gente estava, antes de ligar as câmeras aqui, né, falando sobre isso, que nós já usamos Pagar.me em vários clientes, que a gente fez migração de e-commerce. Sim, a gente descobriu que a gente era parceira, não sabia, né? Porque a gente indicou em 100% dos nossos clientes. A gente vai fazendo isso de graça, mas uma hora a conta chega. E realmente é boa mesmo, vamos né, focar a solução. Realmente é muito prático. E eu acho que hoje em dia tá todo mundo tão maluco com milhões de fornecedores e muita coisa, e muita gente para conectar. Pensa uma Black Friday, tu tem que te preocupar com cada pedacinho. Então, se tu consegue ter um fornecedor resolvendo tudo, é um super facilitador. E tem gente ainda, alguns clientes, que eles têm só adquirência, né? Acho que é importante também só falar um pouquinho dessa... Gente, falou em e-commerce, tem que ter gateway, né? Porque é um fluxo ali para fazer N coisas, né, de retentativa, de comunicação, que precisa passar, né, pelo gateway também. Precisa. O gateway, ele traz essa conexão de forma facilitada. Lógico, se o cliente ele quiser conectar direto com o adquirente, ele até consegue. Mas é um fluxo muito mais complexo. Exige ali um background de tecnologia, né? Uma equipe trabalhando por trás que consiga realmente orquestrar a integração com o adquirente, como é que vão ser as chamadas direto. Quando o Pix foi aprovado, por exemplo, às vezes tem gente que está com fluxo manual. Exato, pelo amor de Deus, exato. Eu costumo dizer com os meus clientes, né? Que quando você tem um gateway, está tudo junto. Você consegue ter uma visualização só. É o cartão, é o boleto, é o Pix. Às vezes não é nem a solução já integrada, mas do PSP, né? Mas o gateway permite ter todo aquele controle gerencial através de uma única visualização. É muito mais fácil, muito né? mais. Sim, com certeza. E aí, o que você daria de dica, Letícia, para um gestor que precisa escolher o seu gateway, né? O que ele precisa se atentar? Quais são as perguntas, né? O que ele tem que olhar como atributo até para comparar as soluções? Dá até para fazer um paralelo com o que a gente estava falando agora, né? Eu acho que, ponto 1, ele tem que entender como é que a operação dele está programada, se é para integrar via um gateway e aí querer escolher esses fornecedores de forma separada ou não, né? Ou se ele precisa de algo que seja rápido, fácil, que ele integre de forma mais prática, porque ele caminha entre um gateway e um PSP. Hoje a gente tem um monte de fornecedores no mercado, né? E eu acho que o gestor ele tem que procurar fazer todas as perguntas, conhecer o que tem de opção para tomar uma decisão que seja coerente com aquilo que ele precisa. Mas, atendimento, eu acho que... Isso é verdade. Eu acho que é essencial. Essencial, assim. Hoje, quando a gente fala principalmente de um cliente que é nativo digital, né, que a operação dele é de e-commerce, ele precisa ter um atendimento que dê suporte quando ele tem algum problema, né? Gente, pagamento é uma coisa muito delicada, E que seja simples. É uma coisa que para a operação. Para a operação. Completamente. Não tem... imagina, cada minuto sem vender quanto custa, né?
E custa muito. Muito. Custa muito. Então, de fato, eu acho que essa parte de atendimento é muito importante. Ter uma solução robusta. Então, por isso que é importante pesquisar também o que o mercado está oferecendo para escolher alguém que atenda aquilo que realmente ele precisa. Porque não adianta, por exemplo, um cliente que usa recorrência, né? Que são aquelas compras através de assinatura. Então, ele precisa ter um parceiro que venda que faça a Que faça recorrência tecnicamente acontecer. a recorrência. Né? Exato, que aí ele não fica com a arquitetura da recorrência por trás da operação dele. Ele deixa que o parceiro faça por ele e faça bem feito. Então, ele precisa ter confiança naquele parceiro que ele está escolhendo. Eu acho que isso é muito importante. Atendimento, né? O suporte ali para a ferramenta, a confiança no produto e a robustez ali do que é oferecido pelo parceiro que ele está escolhendo. Perfeito. E por falar em robustez, vamos falar do nosso assunto preferido aqui nesse podcast, que é Omnichannel, né? Acho que foi assim que a gente se aproximou da Pagar.me no passado. Eu falei que tinha uma história aí conectando tudo isso. E quando a gente fez a implementação, todo o projeto piloto de Omnichannel na Arezzo, a gente buscou muito por um parceiro que resolvesse a questão de split de pagamento. Que basicamente é assim, tu tem lá muitos CNPJs diferentes, né? Tem uma mãe ali, um CNPJ principal e vários CNPJs diferentes. No nosso caso, eram franqueados. Mas que também tinha loja própria, que também era CNPJ exato, diferente. Tinha loja própria que também era CNPJ diferente, ali, às vezes só por ser uma filial. E a gente precisava fazer com que o transacional dos dinheiros funcionasse de forma simples. Então, só para simular aqui, para a galera entender o que a gente está querendo dizer. Entrei no site, fui lá, fiz uma compra e é um retire na loja. Então, estou transacionando dentro do e-commerce. Quem vai emitir essa nota, né, e receber o dinheiro no final do dia, tirar o produto do estoque, é a loja que vai me atender. Então, eu preciso dividir esses dinheiros, né? O e-commerce vai ter a sua parte, porque tem toda, né, a questão de tecnologia, os custos ali envolvidos, e o valor do produto eu preciso que vá para a loja. Se você não tem uma solução de split de pagamento, o que vai acontecer? Esse dinheiro vai ter que entrar todo numa conta, pagar um monte de imposto, tirar esse dinheiro de lá e passar para outro lugar, pagar imposto de novo, enfim, fora a auditoria desse processo todo. Porque como o e-commerce não emitiu nenhuma nota fiscal, ele não pode ficar com esse dinheiro. Exato. Né? Não é dele, né? Não é dele. E o split de pagamento, ele faz exatamente isso. Ele manda os dinheiros certos para os lugares certos, tudo isso configurável, né? Então, se é um percentual de dinheiro para cada lado, se é o dinheiro real. Como que foi, dentro da Pagar.me, essa visão, assim, do split? Putz, precisamos fazer isso, é uma solução necessária aí no mercado? Nos conta um pouco também de evoluções com relação ao split, porque é uma solução, assim, que realmente a gente gosta muito. Legal, eu acho que hoje, quando a gente fala de Pagar.me, perdão, muito cliente chega pra gente por conta do split de pagamento. Que foi né? o nosso cenário. Que foi o cenário. Assim. E aí, até trazendo um pouquinho ali do passado, né? O split, ele começou a ser falado muito em 2016, por conta de uma normativa do Banco Central, né, do Bacen, para trazer para curar, vamos dizer assim, uma dor em termos de regulamentação, que é exatamente isso que a Ava trouxe, de como é que a gente evita que um valor de terceiro passe por uma conta do e-commerce ou, enfim, por uma outra conta e depois ele faça esse repasse de um dinheiro que não era devido dele, né? Então, precisava ter uma instituição regulamentada ali que conseguisse fazer essa divisão de valores de uma forma simples, prática e que não gerasse também atrito e problema entre os envolvidos naquela operação. E aí o Pagar.me colocou no ar, de fato, a solução redondinha, né, para o mercado, ali em 2018, final de 2017. Gente, então nós fomos um dos primeiros que... Sim, porque foi 2017. Então, foi aí, 2016, quando veio a normativa, né, a gente já começou a se preparar, o time de produtos ficou super envolvido nisso, porque... é um pouco, né, dessas mudanças que a gente até falou no começo, que o mercado de e-commerce traz. O mercado digital, ele muda muito rápido. Então, a gente precisou se adaptar também e passar a oferecer isso para os nossos clientes. E aí, a gente tem
o processo do split, né, que é justamente fazer a divisão desses valores de forma organizada e regulada, né, entre os envolvidos numa transação. E aí começou muito forte também o conceito do marketplace. Lá atrás, é verdade. A gente não via tanto falar, eu vou criar um marketplace. Vão entrar, todos os varejistas querendo entrar em marketplace, também não era algo, né, naquela época. Não era, e era mais complexo, inclusive, pro marketplace atual, né, pro lojista, pensar no desenvolvimento de como ele ia se tornar um marketplace, e o split veio justamente como um braço fundamental para essa operação. E aí, só trazendo aqui, falando do marketplace em si, nada mais é do que um site que vende produtos de várias lojas, vários varejistas embaixo dele. Nós, enquanto consumidores, entramos lá, selecionamos os produtos que a gente quer. Não importa se um está saindo do Sul, o outro do Rio de Janeiro. O que importa é que eu estou sendo atendida naquilo que eu quero comprar, né? E cabe ao marketplace, através do split, dizer que parte do valor vai para o lojista que fez a venda no Sul, parte do valor vai para o lojista que fez a venda no Rio de Janeiro e parte do valor vai para o marketplace que está sendo comissionado por intermediar aquela venda. E aí o split já permite que seja acreditado na conta corrente desses 3 envolvidos o valor devido, né? E aí, fazendo a ponte com o Omnichannel, né, com a omnicanalidade ali, é muito bacana porque a gente permite atender uma dor do cliente final, do consumidor, que é, putz, estou numa loja física, queria um sapato 34, eu calço 34, então assim... eu também. A gente sabe a dificuldade que é no mundo físico. Chega pouquíssimos sapatos 34. E aí, a gente chega na loja, não tem a cor que eu quero. O lojista consegue ver no estoque online, por exemplo, se dá para sair do e-commerce, de um CD ali referente ao e-commerce, faz aquela venda, eu recebo o meu sapato em casa, passo aquele valor na maquininha na loja física, mesmo. na loja, e ele já parte para o CD do e-commerce, que é de onde saiu aquele produto. Então, o produto é do e-commerce. Nota fiscal, nesse caso, é do e-commerce. É do e-commerce, mas o lojista ele ganha uma porcentagem porque ele intermediou aquela venda. E tem o fluxo inverso, né? Que é o site. Então, o site, ele tem o e-commerce, ele tem o estoque próprio dele, mas ele consegue plugar enquanto sellers, que a gente chama, né? Enquanto lojistas embaixo dessa operação, as franquias, as lojas próprias. E aí, eu entrei no site, que era um sapato 34, né? É um ótimo exemplo. Não tem no e-commerce, mas tem na loja do Rio de Janeiro, que é perto do meu CEP, e ele consegue me entregar mais rápido. Então, o e-commerce já consegue direcionar qual é a loja que vai fazer aquela venda e aquela entrega, e muitas das vezes. Nesse caso, repassa a maior parte do valor para a loja, que é, de fato, a detentora daquele produto, né? E fica com uma comissão referente ao e-commerce, que foi quem fez a intermediação. Então, o split, de fato, soluciona muito essa dor, que é fazer repasse de valores financeiros. Total. Perfeito. E aí tem 2 coisas que eu acho que é legal a gente falar, né? Primeiro que pra gente foi um super ganho a questão de cada um dos franqueados e das lojas próprias, enfim, terem a gestão sobre esse dinheiro. Então, assim, tem uma loja que quer fazer antecipação de resultados, porque ela precisa ali já do dinheiro na hora e vai pagar uma taxa mais alta por isso. Tem outra loja que tá tudo bem, eu quero receber nas datas e quero uma taxa mais baixa. Assim, antigamente, a gente tinha que se envolver no processo e quase que fazer isso por eles, e era uma gestão, assim, que hoje essa liberdade está na mão de cada uma das empresas que participa desse processo, seja franqueada, loja própria, seller, enfim, seja lá o que for. E a segunda coisa muito importante é que se você adorou essa novidade e quer fazer isso na sua empresa, tem muito mais coisa para resolver além do gateway, do adquirente, do split. Então, chama a gente que a gente ajuda. Porque toda essa questão de quanto fica como seller, quanto vai para o outro lado, como é que eu implemento tudo isso, as outras partes burocráticas, a gente pode ajudar também. Com certeza. E assim, como é legal a gente estar falando sobre isso. E hoje eu tô quase olhando a situação de fora e pensando, gente, vocês foram
um grande viabilizador de omnichannel aqui no Brasil. Porque, de fato, a gente estava com o projeto já engavetado e não conseguia ter nenhuma solução no mercado que nos atendesse para conseguir simplesmente fazer a questão do split de pagamento. E sem isso, não seria possível a gente fazer omnichannel, né? E você hoje comentando sobre esse caso de prateleira infinita, né? De chegar na loja física e poder comprar online. Tem uma questão psicológica, eu acho, do vendedor, de você passar o pagamento ali na hora, do que ter aquela solução que você vai entrar num site, no e-commerce, digitar os dados, o número do cartão. Dá uma sensação mesmo pro vendedor de que ele tá passando a transação no e-commerce. Eu acho que essa sensação de você pagar ali na hora traz mais confiança pro comprador. Ali, né, que, nossa, como assim? Eu tenho que passar os dados do meu cartão? Não, ele já passa na maquininha e o vendedor já enxerga a parte dele naquela transação que muitas vezes ficava assim, num gerencial. Ele nunca ia ver, talvez, a cor daquele dinheiro e aí não adianta. Quantas vezes a gente não viu esse cenário também que a prateleira infinita não acontece em loja física porque o vendedor nunca vê a cor dessa venda. E não adianta, gente. O varejo depende de comissão, né? Não, e é outro processo, né? Só do vendedor ter que aprender quebra, que uma coisa é né? no celular, outra coisa é na Exatamente. máquina. E cada um tem um processo. Já sai da zona de desconforto, já gera um super ruído. E tem um dado que é muito legal, assim, a gente, com o split, com a omnicanalidade, a gente consegue atender duas dores muito, muito grandes. Uma que é a do lojista, que é dele conseguir ter essa funcionalidade de forma prática e fazer que facilita muito a conciliação dos valores, dos recebíveis, e ele consegue fazer o repasse ali de forma automática para os envolvidos. Mas tem a ponta do consumidor final, que é quem está ali comprando, que tem um dado que saiu recente, que 77% dos consumidores, dos clientes, eles gostam de quando tem essa experiência do físico com o online integrados. Total. Ele está sendo bem atendido, ele não fica sem o produto dele, ele está ali na loja e ele consegue uma solução para levar o produto dele para casa. Ou ele está no site e ele consegue receber mais rapidamente porque sai de um estoque que está perto dele. É aumentar muito mais as possibilidades para ele, né? Fato. Exato. E aí tem o que diferencial, né, pro lojista, que ele consegue aumentar a quantidade de venda também. Sim. Ele perde muito menos venda. Lógico, ele vai vender mais se ele for omni, né? Porque imagina, cheguei na loja, não tem o meu sapato 34. Putz, recebi um código de vendedor para entrar no site e tentar fazer aquela venda, aquela compra. No meio do caminho, eu tô indo para casa, eu passo em outro lugar, aí eu penso, será que eu tô precisando? Ai, acho que não, vou esperar um pouquinho para comprar. Vou pensar se vale a pena gastar ou não. Sim. E às vezes a venda se perde. Mas quando eu consigo finalizá-la ali na loja, né, na hora que eu tô que o lojista consegue finalizar, na hora que ele tá com o cliente ali, é uma venda que deixa de ser perdida e é convertida. Total. E falando de moda especificamente, tem muito essa questão do impulso, né? Acho que talvez para outras áreas, assim, sei lá, vou comprar uma TV, vou comprar um carro. É muito mais pensado, né? Mas na moda não dá para perder esse impulso. É ali no momento. E falando agora sobre tendências de pagamento, né? Não tem como a gente não falar sobre a questão do pagamento seamless, né? Que é essa coisa da fluidez, essa coisa de não estar sentindo. Não tem como a gente não mencionar o Uber da vida, que trouxe muito, né? Essa questão de você entrar, sair do carro, você simplesmente não sente que você pagou. iFood é a mesma coisa, é um perigo, né, gente? Ou até os próprios aplicativos das marcas que estão avançando cada vez mais para essa linha. E hoje a gente fala, né? A gente nem carrega a carteira, né? A gente só aproxima o celular. Se a gente tá com o celular, a gente tá feito, porque até, coitado, as pessoas que pedem dinheiro na rua já aceitam Pix também, enfim. Como que você enxerga aí essa tendência, né, de pagamentos cada vez mais seamless, novas tecnologias, enfim? Você trouxe um ponto legal, Jess, que falou do Uber, né? E aí tem um meme até no Instagram, enfim, nas redes sociais, que é de 10 em 10 reais, gastei R$1.000 de Uber. Exatamente. Quem nunca fez isso? Quem nunca olhou no final do mês e falou, caramba, quanto iFood, quanto Uber, né? Porque
E isso tá muito atrelado à experiência seamless, à experiência do pagamento invisível. Eu, num primeiro momento, fiz o cadastro dos meus dados, do meu cartão ali, e enquanto o meu cartão eu não mudo, eu uso o mesmo cartão para todas as compras futuras, só dando um ok de onde eu quero que o Uber me busque, para onde eu quero ir. No iFood, eu seleciono o que eu quero comer, faço o meu carrinho ali e dou um ok. Eu não preciso abrir minha Parece que não tá gastando, Parece que né? não tá gastando. Você olha ali, o que eu quero hoje? Tão fácil. Vou lá e dou o ok. E já tá registrado, né? Todos os dados já estão ali na minha carteira, né, dos aplicativos e permitem que eu faça essa compra de forma muito fluida, muito simples. E, de fato, é uma tendência que a gente vê muito. Lá atrás, a gente falava muito da compra com clique, né? Nossa, é verdade. Nossa, os dinossauros da internet. Tá vendo? Ó? Parece que foi lá nos anos 90. Mas coisa, há 8 né? anos, né, que a gente falou aqui, a gente falava da compra com clique, registrava o meu cartão Era ali no super site. inovadora. E aí ainda colocava na época o CVV. Hoje nem o CVV pede mais, porque a gente trabalha ali com a tokenização dos dados, né? Então, existe essa facilidade técnica em tokenizar os dados do cartão e fazer essa comunicação fluida, né? Repetindo. Gente, aliás, isso é um ponto crucial para a taxa de conversão, né? Quem não tá total, fazendo isso... gente. Tem que ter. Isso é o gateway que permite fazer. Permite fazer. Permite. Viu, gente? Gateway é tudo nessa. Não, e é legal porque, assim, a gente fala de recorrência também, que é a assinatura, que você seleciona ali o que você quer. Hoje a gente recebe em casa cesta de orgânicos, por exemplo, produtos de beleza selecionados todo mês. Eu fiz uma compra num determinado momento, registrei os dados do meu cartão e fechei uma assinatura de 12 meses, por exemplo. Sim, fralda, ração. Exato. Tudo que é recorrente, você pode pensar, né, em assinatura. Hoje em dia, assim, a gente vê cada vez mais crescendo essa tendência do recorrente e não deixa de ser um pagamento invisível sem fricção, porque você fez num primeiro momento, selecionou qual é o tipo de produto que você quer receber em casa em determinada periodicidade e aquilo vai acontecendo ali muito, muito bem, de forma fluida. Então, tem o pagamento, né, a compra com clique, o pagamento recorrente. E aí, falando um pouco de tendência, eu acho que não é no Brasil tão difundido ainda, mas a gente tem nos Estados Unidos a Amazon Go, né? Você entra na loja, a câmera te reconhece, você pega o produto da prateleira, tem um QR Code que você paga e sai da loja com o que você quer levar. A própria questão, acho que ainda não é assim tão cultural no Brasil, que é a Alexa, né? Que nos Estados Unidos, tu já faz a compra simplesmente com comando de voz, né? A Alexa comprar pilhas e a pilha chega na tua casa. Acho que a gente ainda vai ter este momento aqui no Brasil, mas entra muito, assim, total nessa linha de compra que eu não senti, eu só fiz, né? Exato. E ela apareceu. E filas, né? Tipo, quanto você tira de fila da fricção. De novo, é tudo sobre melhorar a fricção, tirar a fluidez. Porque imagina, em qualquer estabelecimento que às vezes você desiste de comprar por conta da fila, se tiver um Amazon Go da vida, você entra fora. A questão que a gente estava falando com o Arthur Igreja, né? A gente já falou sobre isso. Ai, sim. Do sonho de você entrar identificado num estabelecimento, né? Nossa, isso, assim, é fantástico, né? E tem um ponto... Eu falando por mim, assim... Eu compro tudo online. Não é porque eu trabalho com e-commerce em mercado digital, não. Mas é muito prático você entrar num site, hoje em dia, falando de novo de varejo de moda. Eu entro no e-commerce, eu seleciono o que eu quero. Se é uma loja que eu já costumo comprar, normalmente eu já conheço a grade, sei meu tamanho. Putz, chegou, não ficou muito bom? Eu vou fazer uma troca. Em muitos dos casos, eles já buscam na minha casa o produto. E já fazem essa logística reversa, né? Isso é algo também que é uma tendência que foi sendo implementada no e-commerce. E tem o fato de a gente identificar hoje como os potenciais compradores do futuro, de aqui a alguns anos, a Gen Z, né? A geração total. Z ali... O que eles querem? O jovem quer a praticidade, a fluidez, o menos fricção possível. Então, você consegue se relacionar e falar com essa geração de forma muito
próxima ali, né? Atendendo uma necessidade. E se a gente parar para pensar, o Pix mesmo, assim, o Pix em 2020, quanta gente tinha medo de usar o Pix? Né? Ah, mas meus dados é tão simples. Será como que eu vou falar meu CPF para todo mundo? Exato, como que eu vou falar meu CPF? Mas será que dá certo? Será que vai cair na minha conta mesmo? Será que cai na conta? Hoje em dia, a gente no e-commerce já vê o Pix 2 vezes maior do que o boleto. Black Friday do ano passado, teve cliente desligando o boleto para usar sua Pix e não travar estoque. Daqui a pouco o boleto vai ficar meio arcaico, né? Inclusive, é uma ótima dica, né? Porque se tem um problema na Black Friday, de fato, são os estoques parados esperando os boletos serem pagos, né? E aí, no outro dia, acabou a Black e tu não vendeu o produto. E eu acho que tem uma coisa do Pix que talvez ninguém tivesse essa expectativa, né? Que fosse tão revolucionário, que essa semana até eu fui fazer um doc para uma empresa que não é tão atualizada. E não tinha Pix. E eu descobri que o doc foi descontinuado pelos bancos. Porque realmente ele perdeu o sentido. Não faz mais sentido, imagina uma né? coisa que funcionava de segunda a sexta, das 9 às 4. E hoje em dia a gente faz final de semana, faz em todos os momentos. Isso facilitou muito a vida. E veio também o Pix parcelado, né? Que eu acho que também é uma super revolução aí no mercado que pouca gente está usando, eu acho, né? Ainda tem pouca gente usando, e aí a gente vê 2 tendências muito fortes atreladas ao Pix. O Pix parcelado e o Pix recorrente, que são 2 inovações que vieram por conta do Pix e melhora a taxa de conversão, é mais uma opção para o consumidor final, que eu acho que isso também é muito importante, né? É o e-commerce estar ali de olho na tendência do que o cliente dele, né? Do que o consumidor final também necessita. Como que ele quer pagar, ter as maiores opções de meio de pagamento disponíveis para agradar o consumidor final. Então, Pix recorrente, desculpa, Pix recorrente é para modelo de assinatura. Exatamente. Não sabia que estava disponível essa. É um produto que ainda é muito novo, ainda está em processo, né, de inclusão mesmo e adoção no mercado, mas que é uma tendência e a gente já está vendo os clientes ansiando por essa tecnologia, porque você consegue cobrar a assinatura. Sim. Para alguém que não quer usar o cartão, né? Que não quer usar cartão. Não, e até que não tem, né? Porque a gente acha que vive um momento que... Claro, para as classes A, B, né? É muito comum a questão do cartão de crédito, mas para quem é varejo, para a classe C, D, ainda é uma coisa que ainda há restrições, né? Nem todo mundo tem acesso ao cartão de crédito. É que às vezes a gente se perde no senso comum, né? Mas o Pix parcelado é uma super opção para isso e o recorrente também. Exato. E tu falou de taxa de conversão, né? A gente tem uma mandala, assim, que a gente... Sempre tem alguém que quer aquela fórmula de... mas o que eu faço para vender mais? Bom, são mais ou menos 10 a 12 fatores que fazem com que a tua taxa de conversão aumente e tu consiga vender mais. Não tem milagre. Não tem milagre, não tem resposta fácil. E forma de pagamento é uma destas coisas que estão na mandala, né? Às vezes é assim, é um pequeno ajuste de qual a parcela mínima, né? Olhando o ticket médio do site. Às vezes é ter um gateway que te ajuda a ter uma retentativa no cartão de crédito da cliente. Aceitar uma bandeira a mais, que às vezes a gente acha que não é relevante e é super relevante para uma regional, por exemplo. Exatamente, é aquele descontinho no Pix. O multimeio de pagamento, né? Você poder usar 2 cartões. 2 cartões, é verdade. Ou um cartão e um Pix. Cartão e um boleto para um ticket médio alto. Melhora muito a conversão, né? E é isso, é um ajuste, às vezes, fino, né? Simples. Exatamente. Mas o que não é, né? Nessa vida de e-commerce. E aí, olhando, então, para essas tendências de pagamento, a gente falou aqui já sobre algumas. Tem mais alguma que tu quer trazer? Que tu acha que, assim, para o futuro do e-commerce vai ser importante considerar? Eu acho que hoje a gente tem visto muito o 3DS, né? Que é o que é isso? Só não conheço. Então, vamos falar de um ponto que, na verdade, é muito mais voltado para a segurança ali das transações, né? Que é fazer uma autenticação do cartão daquele consumidor direto nos bancos emissores e nas bandeiras. Então, que é, de fato, quem aprova aquela venda. Sim. Então, se uma tokenização ela já foi realizada antes,
quando aquela compra é feita, você consegue verificar se é aquele comprador ou não. Hoje, tem até alguns sites que já usam, não sei, né, se vocês já passaram por isso, até os próprios ouvintes, de pedir um desafio. Então, você faz uma compra online, entre no aplicativo do seu banco e faça a liberação dessa compra. O Nubank usa muito. A gente vê alguns sites, acho que o site da Adidas também usa, já passei por isso com eles. Então, assim, é uma autenticação a mais que o e-commerce tem utilizado, né, que alguns sites têm utilizado, para garantir maior segurança naquela venda e trazer mais garantia para o lojista de que aquela é uma transação real, né? Não é uma transação fraudulenta. E melhora também para o consumidor final, porque ele garante que é ele que está, ele atesta que é ele que de fato está fazendo aquela operação. Sim. Então, também é uma tendência que a gente tem visto muito, alguns segmentos, né, especificamente, segmentos de entretenimento, então, eventos, shows, tem trazido muito essa demanda do 3DS para melhorar a autenticação das transações, a segurança e evitar fraudes, né? Que é um ponto delicado ali. Nossa, muito. E por falar em fraude, já vou entrando com a minha próxima pergunta aqui, né? Que eu acho que é um tema que quem é gestor de e-commerce, nem todos sabem desse termo chamado de chargeback. Mas quem já tomou um chargeback na prática, alguns pesados, vai entender a importância desse tema, a importância de antifraude, né? Que é essencial, assim, no mundo online. Que bom que a gente está avançando as tecnologias para a gente ter cada vez mais confiabilidade nas transações. Mas a verdade é que o chargeback está aí, né? Seja para fraude ou até mesmo, em alguns casos que, né, a gente já pegou alguns na nossa operação que a mulher vai lá, usa o cartão do marido e o marido não reconhece a transação e cancela a venda e você já mandou o seu produto. Então, acho que conta um pouquinho também, vamos falar um pouco sobre esse tema aí de uma forma educacional também. Legal. Esse é um tema que é crucial, assim, quando a gente fala de chargeback, é crucial pro e-commerce, principalmente e-commerce brasileiro, que a gente vê muitas fraudes acontecendo. Mas, na prática, o que é o chargeback? É quando eu aciono um banco emissor, né, do meu cartão dizendo que eu não reconheço uma compra. E aí, eu não faço esse processo de forma amigável, falando com o meu lojista, com o lojista, né? Eu não entro lá no site que eu fiz a compra e falo, não reconheço. Eu já vou direto na bandeira, no banco. E aí, esse valor, ele entra como prejuízo para a loja online, que muitas vezes já entregou o produto, já prestou um serviço, mas que, dependendo da forma como houve essa contestação, não tem muito como fugir da chegada do chargeback. E aí, existem, acho que, alguns pontos, até trazendo esse exemplo que você trouxe, né, Jess, de comprar no cartão de terceiro, existem 3 pontos que são muito importantes quando a gente fala dessa situação, que é o chargeback por fraude. Então, clonaram meu cartão, perdi meu cartão e fizeram uma compra. De fato, não reconheço, não fui eu que fiz aquela compra. E aí, entro em contato com a bandeira e questiono. Existe o ponto, e aí está muito relacionado, de fato, à fraude, que é algo que é um ofensor absurdo para o e-commerce brasileiro hoje. Existe o desacordo comercial. Então, por exemplo, não recebi meu produto, chegou fora do prazo, não precisava mais, algo nesse sentido. E existe o que a gente chama de chargeback amigável, que é isso. O filho usou o cartão, ou a esposa usou o cartão. E aí, enfim, o portador, o dono do cartão acaba contestando. Não fui eu que comprei. Não fui eu. Existe uma política em que o lojista ele consegue contestar. Eu ia falar isso, gente. Pouca gente, eu acho, faz esse processo de contestação, né? Tem gente que, assim... Dá pra mandar o comprovante de entrega. Tem todas as gentes, né? Tem gente que nem faz conciliação. A gente conheceu algumas pessoas aí por este Brasil afora que, assim, eu sei que o dinheiro da venda que eu fiz em cartão está entrando e nem faz essa conciliação dos recebimentos. Tem quem faz, vê o chargeback, enquanto ele tá ali muito baixinho, acha que tá tipo, estou na média e não se importa tanto. E eu acho que tem
poucas empresas, a não ser aquelas com financeiro muito estruturado, que estão efetivamente tentando reverter os chargebacks, né? Porque isso é possível. É possível, através da contestação ali do chargeback, você consegue enviar as informações necessárias para o banco, através da adquirente, no caso, né? Através do parceiro ali intermediador. Mas você consegue trazer o comprovante de que, não, a gente entregou nesse endereço, é um comprador recorrente, ele já fez outras compras nesse cartão, nesse endereço de entrega. Eu tenho um contato com ele de chat, dele me questionando sobre o produto que ele comprou, mas é muito delicado porque impacta no fluxo de caixa. Sim. E aí tem um ponto até que você trouxe, Van, que é a respeito do enquanto o índice está baixinho, eu nem me preocupo. Isso, de fato, existe muito, mas quando esse índice ele extrapola, a bandeira, né? As bandeiras, elas começam a olhar ativamente para aquela operação. Por quê? Por que esse site, o que ele tem de problema, entre aspas, que está causando tanto chargeback? Por que tem tanta gente que contesta aquelas vendas? Né? Sim. É um site que está vulnerável a ataque? Ou será que as políticas de cancelamento, de troca... muito fáceis. Não deixa o meu cliente cancelar de forma... sim. Eu não consigo. Aí ele usa o chargeback para poder devolver. Não consigo resolver um produto que veio errado. Putz, não fazem uma troca, vou então pedir um chargeback porque o e-commerce não está me ajudando. Então, eu acho que existem algumas formas, além de usar um antifraude robusto, que atenda ali, que faça uma análise prévia daquela transação para evitar a fraude em si. Os e-commerces também precisam disponibilizar de forma clara mecanismos que o consumidor final consiga fazer uma comunicação com o site dizendo: vou precisar cancelar essa venda. O produto não veio da forma como eu esperava que viesse. Né? Para não usar como manobra mesmo, Super. né? E eu acho que essa solução que tu trouxe, que até já tinha acontecido comigo, mas eu não sabia, enfim, o nome técnico, né? Vai ajudar muito, porque isso já restringe essas questões de má-fé, de fato, de fraude, já é uma restrição. Porque se mesmo assim eu sofrer um chargeback, eu tenho ainda mais armas para conseguir, de alguma forma, me defender, né? E já deve minimizar na raiz também o volume. E é importante que façam isso, né? Que os e-commerces estejam preparados para as contestações e tudo mais, porque é uma defesa própria, né? Sim, e até para que isso vire, enfim... A gente sempre acredita no bem, né? Na evolução. Então, assim, se todas as empresas estiverem ativamente contestando, também cria uma barreira a mais para quem quer fraudar, né? Todo mundo precisa ir nessa direção. E, muito bom. A gente adorou. Eu tava olhando o tempo, porque passa tema, muito rápido. Como tem muito assunto. Muito assunto. A gente poderia continuar aqui por muito tempo. Falei que eu era faladeira na vida, tá vendo? Mas foi ótimo. Mas precisamos começar a nos encaminhar aí pro final. E... estamos aqui, né, nessa manhã, para quem não sabe, feriado. Conseguimos roubar a Letícia e organizar as agendas para a gente falar, tomando um café. Então, a gente quer te trazer a nossa pergunta aqui, histórica já do podcast. Se tu pudesse escolher alguém, né, qualquer pessoa neste mundo, de outro mundo, enfim, para tomar um café, quem seria essa pessoa? Essa pergunta não é uma pergunta fácil Nunca. de ser respondida. Acho assim, tem várias pessoas famosas, conhecidas, que a gente admira. Um exemplo assim que eu acho fantástico, a Malala, por exemplo, né? Mas se eu hoje, pensando nessa sugestão, desse mundo, qualquer de outro mundo, qualquer pessoa, eu acho que eu traria para tomar um café comigo, até porque era uma pessoa que adorava café, a minha avó. E aí tem uma justificativa legal por trás, assim, porque minha avó era uma pessoa muito antenada e uma mulher que trabalhou durante muito tempo como executiva de multinacionais tudo mais. Gente, total que raro fora ter do uma estereótipo. avó, lá né, já lá atrás. atrás. E ela era uma pessoa que
me incentivava muito nesse sentido de entrar no mercado de trabalho, encontrar alguma coisa que eu gostasse de fazer. Eu fui fazer relações internacionais por causa dela, que trabalhou com comércio exterior durante anos, né? Acabei não seguindo pelo mesmo caminho, mas é muito legal a gente estar falando de mudança, de tendência. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com e-commerce, para ela, assim, o que você está fazendo? Mas será que isso vai evoluir? Assim, apesar de ser uma pessoa antenada, a gente conversava muito. Ela sempre foi muito lúcida, assim, então ela era curiosa. E aí, olha que legal, né? Assim, ela já faleceu em 2020, mas quando eu comecei lá atrás com isso, olha quanta coisa mudou. Imagina. E imagina, voltar para ela e falar assim, olha só, vó, ainda estou trabalhando com e-commerce. Tem muita coisa nova e tem muita coisa ainda para acontecer. E tem muita coisa para acontecer, né? Que massa. Eu lembro dela quando ela usava cheque. E aí a gente saía para fazer compra. Eu fui a primeira neta, então assim... Muitas compras. Muitas. E aí ela usava cheque, né? Assinava cheque. Aí começou cartão. E aí ela, não, eu vou na loja, eu vou usar o cheque ainda. Depois ela virou adepta do cartão. E ela, nossa, mas é tão simples, né? Usar cartão. E aí, hoje em dia, ela estaria vendo aqui o iFood, o Uber. O Pix. O Pix. Quanta coisa. Quanta coisa mudou. Muito assunto, né? realmente. Então, assim, acho que... Trazendo aqui um pouquinho pro lado afetivo também, né? Nossa, acho que seria uma pessoa que eu amaria tomar um café nos dias de hoje. Seria um papo incrível. Maravilhoso. Fazer uns updates, exatamente. Muito legal. E Letícia, assim, baseado em tudo que a gente conversou aqui, o que você deixaria, assim, como um conselho final, né? Para todo mundo que está nos ouvindo, os interessados, assim, que estão até agora ouvindo sobre pagamento, quanto assunto teve, né? Qual seria o seu conselho final? Deixa eu pensar, sim. Eu acho que tem 3 pontos muito importantes, que eu acho que é quase que um resumo de tudo aquilo que a gente trouxe aqui, assim. Tanto para um profissional de e-commerce, né? Enquanto nós aqui que ajudamos ali o empreendedor, quanto para os lojistas que estão pensando em entrar nesse mercado. Eu acho que a gente tem que estar muito antenado nas tendências. O que está acontecendo, o que o mercado está trazendo de novo, o que os consumidores estão pedindo, quais são as soluções que lá fora estão acontecendo, que daqui a pouco vão chegar aqui no Brasil e que a gente precisa estar de olho. Tem muita coisa nova e muita coisa que eu tenho certeza que eu nem sei que está acontecendo, mas que a gente precisa buscar conhecimento, buscar informação para estar antenado e para conseguir evoluir junto. Acho que esse é um ponto muito importante. Um outro ponto que a gente fala muito assim internamente, que é focar no seu negócio. Então, fazer o seu negócio bem feito. O que você quer oferecer para o seu cliente? Tanto nós, né, enquanto profissionais da área, quanto o lojista. O que focar no business mesmo, no core ali, né, para fazer algo que, de fato, atenda o público-alvo, né? Eu acho que isso é muito importante. Às vezes, tem muita gente que fica de olho em tendência, que é o que a gente acabou de falar, e aí vai pulverizando. Mas não conecta, né? Não conecta ao seu consumidor. Não foca, né? Não foca. E aí implementa uma coisa nova, aí bota inteligência artificial, aí faz pega uma tecnologia nova, mas não consegue focar de modo que tudo esteja integrado e que, no final, o que ele precisa fazer, entregar bem feito, acaba sendo prejudicado porque pulverizou muito em relação a novidades, né? Então, é isso, é estar atento às novidades, mas sem deixar de perder o seu foco, o seu objetivo. Perfeito. E foco no cliente, né, gente? Assim, acho que sempre, isso é sempre importantíssimo. É estar conectado com o seu cliente, é colocar ele no centro do negócio para conseguir fazer um atendimento bem feito, fazer um atendimento direcionado.
fidelizar o cliente, né? Porque se a gente não consegue fidelizar o cliente, nenhum negócio vai para frente. É isso né? mesmo. A gente é cliente de N empresas, né? Assim como atendemos clientes também, então a gente tem que colocar sempre o cliente no foco do negócio. Eu acho que esse é um conselho que eu deixo aqui para fechar nosso papo. Muito bom. Muito bom. E pra gente fechar, assim, fechadíssimo, última pergunta do dia. Quem é, tu como ouvinte do podcast também, né? A gente estava falando sobre isso antes. Quem é a pessoa ou qual é o tema que tu acha que a gente precisava trazer também aqui para essa mesa para tomar um café? Legal. Falando mais de tema, né? Acho que focar em uma pessoa... É mais difícil. A gente acaba centralizando muito nessa pergunta. Eu confesso que eu não teria um nome. Na verdade, tem vários, né? Mas não vou ser injusta com ninguém. Mas eu acho que temas muito legais é seguir muito nessa linha de marketplace, omnicanalidade, tendências, né? O que está acontecendo lá fora, o que está sendo... Legal. Novidade, né? E como que o nosso mercado, o mercado brasileiro, ele tem muita complexidade ali, né? A gente vê fraude, compra parcelada, o próprio Pix, assim, né? Coisas que são muito específicas da nossa operação. E como é que a gente se adapta para tudo isso que está acontecendo? Ainda seguindo nessa linha de tendência que a gente estava falando, o que tem de... O que está por vir aí? Como é que a gente se prepara? Perfeito, adorei as dicas. Ótimos temas, muito bom. Ai, Letícia, amamos o papo. Mais uma vez, assim, obrigada, né, por você ter conseguido essa agendinha aqui em Porto Alegre para estar junto com a gente nesse episódio. Como foi rico, né? Rendeu muito assunto. Foi muito, muito, muito bacana. Muito obrigada mesmo. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Assim, fiquei bastante contente. Acho que, de fato, teve muito assunto. muito... Conseguimos evoluir ali em muitas pautas, né? Mas que realmente são muito importantes para o empreendedor, né, brasileiro. E espero que seja uma experiência bacana também para quem está ouvindo, né? Porque para gente, para mim, foi ótima. Muito bem, muito bem. Então é isso, pessoal. A gente agradece aí vocês que estão com a gente até agora. Nossa nova temporada seguindo muito firme. Não deixa de se inscrever para ficar por dentro de todos os novos episódios. Já encontra a gente também nas redes sociais, y2v.digital no Instagram, no LinkedIn, vocês encontram a gente. Letícia, quer deixar as suas redes para as pessoas se conectarem também? Meu LinkedIn é Letícia Fagundes Neto. Podem me seguir. Estou tentando ser mais ativa ultimamente. Boa. Se você ouviu esse episódio e está um pouco desesperado, todos. Né? Pode. Podem acionar. Você não tem suas soluções ainda prontas. Exatamente. Muito bom. E também não me esqueça de avaliar o podcast no Spotify, que pra gente é muito importante, no YouTube também. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.